Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Esta é uma das passagens mais lindas da Bíblia, uma das histórias mais comoventes da Bíblia. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse registro, nesse relato bíblico. Está escrito o seguinte, 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém.
Eu quero conversar com vocês nesta noite sobre o tema Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou, não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele chegou no auditório, ele percebeu que propositadamente, eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Por um momento ele esqueceu o seu auditório, abaixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma, e quando passaram-lhe a palavra, ele voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que todos vocês têm sonhos, quem não os tem, não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é possível que neste seleto auditório haja alguém que tenha perdido os melhores sonhos pelas estradas da vida. É até provável que haja entre nós quem já viu os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo. Quem sabe haja aqui até mesmo alguém que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou uma lápide no túmulo de seus sonhos, dizendo: aqui jaz os meus sonhos. Mas eu quero encorajar você nesta noite a trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus dos impossíveis, o Deus das causas perdidas, para quem não há coisa demasiadamente difícil. O texto que acabamos de ler nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, bonito, sonho de ser mãe, mas ela é estéril, o seu ventre é um deserto, ela não pode conceber. E eu fico imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria certamente algumas abordagens. Eu acho que a primeira delas seria esta: ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, você é estéril, você precisa fazer uma análise mais meticulosa da sua árvore genealógica, porque é provável que tenha alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Você precisa quebrar essa maldição hereditária, senão você nunca vai ser curado. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguns, como os amigos de Jó, diriam para ela assim: ô Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, tem alguma coisa errada na sua vida. Você deve ter cometido algum pecado. Se você não confessar esse pecado, você nunca vai ser curado. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais ousado diria para ela assim: ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana também não era demônio.
Se você olhar comigo, e por favor confira, versículo 5, está escrito que foi o próprio Deus que a deixou estéril. Agora olha o versículo 6, está escrito que foi o próprio Deus que cerrou a sua madre, de tal maneira que a esterilidade de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, isso pode dar um nó na sua cabeça, e você pergunta: bom, então não estou entendendo, porque se Deus é bom, e Ele é, se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem, como é que Deus pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a grande verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua e minha não é das bênçãos de Deus, é do Deus das bênçãos. A maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus. Nós poderíamos ter todas as bênçãos de Deus, todas as dádivas de Deus, se não tivermos Deus, estamos carentes de tudo. Nós vivemos hoje, irmãos, infelizmente, numa geração que está deslocando o eixo do Evangelho, da centralidade de Cristo, para a centralidade do homem. Parece que hoje não é que a vontade de Deus prevaleça na terra, mas que a vontade do homem prevaleça no céu. Há muitos que estão fazendo de Deus uma espécie de despachante celestial, como se nós fôssemos o centro do universo e Deus estivesse a nosso serviço. Não você nem eu somos o centro do universo, Deus é. Não é a nossa vontade que tem que prevalecer no céu, é a vontade de Deus que tem que ser feita na terra. Então, quando nós colocamos os nossos sonhos na frente dos propósitos divinos, Deus adia os nossos sonhos, para que Ele, Deus, ocupe o primeiro lugar no nosso coração e o topo da nossa agenda. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que tudo o que somos e tudo o que temos veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado de volta para Deus. Notem o que Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. A vida dela estaria gravitando ao redor de Samuel. Mas porque ela compreendeu que Samuel viera de Deus, era de Deus, ela devolve Samuel para Deus. Aliás, ela disse isso antes mesmo de ser curada: se Deus me der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que significa isso? Ele vai ser um homem consagrado, ele vai ser um nazireu, ele vai ser dedicado exclusivamente para Deus. Irmãos, às vezes nós pedimos uma bênção para Deus e Deus nola concede, porque Ele é abençoador. E aí nós corremos o risco de transformar a bênção recebida num ídolo. Por exemplo, você pede para Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. A Bíblia diz que é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A Bíblia diz que riquezas e glórias vêm de ti. Aí a pessoa começa a prosperar, ela começa a crescer financeiramente,
ela começa a ampliar seus negócios, seus empreendimentos. Todo ano aumenta mais um bem na sua declaração de imposto de renda. E aí essa pessoa passa a ficar tão ocupada cuidando das bênçãos, que não tem tempo mais para o abençoador. Não dá para ir numa reunião de oração mais, não dá para ir num culto de semana mais, não dá para ir numa vigília de oração mais, não dá para ir num estudo bíblico em família mais, porque ela está muito ocupada cuidando das bênçãos, já não tem mais tempo para o abençoador. Transformou a dádiva, a bênção, num ídolo, substituiu o doador pela dádiva, o abençoador pela bênção. Terceiro lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Era apenas ser mãe. Qual era o propósito de Deus na vida de Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você está fazendo um pedido para Deus e Deus está dizendo para você: não vou atender você. Sabe por que eu não vou atender você? Você está pedindo pouco demais, seu pedido é pequeno demais, seu sonho é miúdo demais. Eu tenho coisa melhor para você, estou preparando algo maior para você. A Bíblia diz que não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que toda boa dádiva procede de Deus. Então, se Deus não está atendendo o seu pedido, fique calmo, Ele está trabalhando, e trabalhando por você, preparando algo maior e melhor para você. A Bíblia nos ensinou a orar, e Jesus nos ensinou a orar, e ao ensinar-nos a orar, nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário, às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, e ai de nós se isso estivesse na Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensamos que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes nós pedimos para Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Então Deus ama tanto você, Deus se importa tanto com você, que Ele não dá o que você pede, Ele dá o que você precisa, Ele dá o melhor. Sabe por quê? Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Deus tem para você o melhor, o melhor. Os planos de Deus são melhores que os nossos sonhos. Mas em quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo aí o capítulo 2, versos 6 a 8, no Cântico de Ana. Olha o que está escrito aí. Ana disse assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e o faz e desde o monturo o exalta e necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Irmãos queridos, há muitas pessoas que em nome de uma fé robusta beira a blasfêmia, quando chegam para Deus petulantemente e dizem assim: Deus, eu exijo, Deus, eu proíbo, Deus, eu determino, Deus, eu decreto.
E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus está sentadinho aos seus pés. Que tolice, que tolice. O seu Deus é soberano, o seu Deus está assentado num alto e sublime trono, o seu Deus tem as rédeas da história em suas poderosas mãos, o seu Deus controla e sustenta o universo, o seu Deus é o que dá a você a vida, a respiração e tudo mais, o seu Deus é quem mantém você respirando. Seu Deus é soberano e livre, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ninguém pode botar Deus contra a parede, ninguém pode pressionar Deus. Ele é livre e Ele é soberano. Porém, há um contraponto aqui. Quando Deus age, ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. Algumas pessoas dizem, não, mas o tempo dos milagres já acabou, Deus fez lá no passado, hoje não faz mais não, faz sim. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. Deus não está aposentado, Deus não está numa cadeira de balanço, o seu Deus reina, o seu Deus está no trono, e Ele faz tudo quanto Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer, para o louvor da sua glória. Eu acho que Ana era uma mulher muito instruída, porque toda pessoa temente a Deus é uma pessoa instruída, não é verdade? Eu acho que ela devia ter ido aos médicos de Ramá e buscar o melhor tratamento que podia para resolver o seu problema de saúde. Não é pecado ir no médico, não é pecado você buscar a ciência. Toda a ciência é de Deus, toda a verdade é de Deus. O pecado é você confiar nos homens em vez de confiar em Deus. Mas o fato de você confiar em Deus não significa que você não busque os recursos melhores dos homens, porque é Deus quem dá esses recursos a eles. E eu acho que toda mulher, acho que sem exceção, gosta de andar com a bolsa a tiracolo, não é verdade? Os homens nem entendem muito isso, porque elas gostam de mais do que uma bolsa, e muitas delas. E eu fico pensando que Ana devia carregar numa dessas bolsas, a tiracolo, os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela, não tem cura não, não tem jeito, você nunca vai conceber. Mas Ana entendia uma coisa, se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida, é Deus quem enriquece, é Deus quem empobrece, é Deus quem abaixa, é Deus quem exalta, é Deus quem pega o camarada lá do monturo, da sarjeta, e o faz assentar-se entre príncipes. É Ele quem faz, é Ele quem faz. Eu estava um dia, pastor Rubem, em Vitória, e fui fazer uma visita no hospital, e era um hospital público, e quando eu chego na porta do hospital, tem 3 pessoas, e me aproximo, e eram pessoas da minha cidade, do interior do estado do Espírito Santo. Dentre elas, estava uma moça, de 19 anos, com um câncer num estado muito avançado. O médico lá do interior, fez todo o tratamento até então, mas disse, olha, agora eu não posso mais acompanhar, você precisa de um CTI, e aqui não tem CTI, então você vai para Vitória. E ela chega, e não tinha vaga de CTI no hospital, embora fosse amigo do diretor, conversei com ele mais de meia hora, e ele disse para mim, eu não posso receber, não se tira um paciente para botar outro, e eu não tenho mais nenhum leito de CTI aqui. Eu confesso que eu voltei frustrado para a porta do hospital, e disse para a moça, olha filha, aqui não tem lugar para você. E eu fiz naquele dia uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer. Eu disse para ela assim, Mom, aqui não tem lugar para você, mas nós podemos conversar com quem pode fazer mais do que isso. Alguém que pode curar você. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre a moça, pedi para que Deus a curasse. Quando eu terminei de orar, aproxima-se um rapaz, e disse, eu conheço essa menina,
Ela tem um primo que é médico aqui no estado, numa outra cidade, 180 quilômetros, e lá tem CTI. Imediatamente pegamos o telefone, ligamos para o médico, ele atendeu, reportei o caso para ele, ele disse, pode trazer para cá, aqui tem CTI. Ela pegou o carro, viajou com os exames, mostrou os exames, a gravidade da situação. Ele botou a moça numa maca, sua prima, palpou o seu ventre, achou estranho, submeteu-a aos mais rigorosos exames, não constatou mais nada no seu corpo. A jovem foi para casa naquele mesmo dia. Isso tem muitos anos, mais de 15 anos, e ela está completamente curada para a glória de Deus. Sabe por quê? Quando Deus quer, tem jeito. Eu não estou lhe dizendo que todas as pessoas pelas quais eu oro e você ora, que Deus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Bom, mas eu quero entrar para um segundo ponto da minha mensagem. E o segundo ponto da minha mensagem é que você que tem sonhos precisa ter muito cuidado. Sabe por quê? Tem assassinos de sonhos soltos por aí. E eles são muitos. E eles são atrevidos. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival, Penina. Eu não sei o que Penina dizia para Ana, porque ela provocava a Ana excessivamente para irritar. Sobretudo quando Ana subia para a casa de Deus, ela irritava de tal maneira a Ana, que a Ana começava a chorar, entrava em depressão, perdia o apetite. Eu não sei o que ela dizia para Ana não, mas de uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não viu para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, é aliviador de tensões. Mas à luz do versículo 6, que está escrito assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Eu acho que a Penina dizia mais ou menos o seguinte: Ana, você está vendo aí, ó, você ora tanto, você chora tanto, você vai tanto à casa de Deus, está aí doente, faço nada disso, não oro igual você, não jejuo igual você, não vou à igreja igual você, estou aqui com saúde, ó, meus filhos, ó, esse negócio de orar vale nada não, se funcionasse você não estava nessa. Conhece gente assim? Cuidado com essa gente, são assassinos de sonhos. Eles querem implantar no seu coração a ideia de que se você é crente, você não pode ter luta. Se você é crente, você nunca vai ficar doente. Se você é crente, você nunca vai enfrentar um problema financeiro. Se você é crente, nunca ninguém vai perseguir você. Não, Jesus nunca prometeu isso nem para você, nem para mim. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que todo ano, a Ana subia para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Mas não consta a Bíblia que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, conversasse com Ana, chorasse com Ana, orasse por Ana. A primeira vez que o sacerdote dirigiu a palavra a Ana, foi para assacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de filha de Belial, chamando-a de bêbada dentro da igreja. Deixa eu brincar um pouco. Eu acho, pastor Rubem, que se a Ana fosse membro da El Shaddai, ela ia sair da igreja. Eu acho que ele ia fazer um pouco mais, ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos gente faz isso hoje. Você conhece crente cristal? Crente porcelana? Crente hipersensível? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha também eu vou sair da igreja. Ana era uma mulher madura na fé. Ela respondeu para o sacerdote: não, meu senhor, estou bêbada não me trate como uma filha de Belial não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana
Foi o seu marido, o Eucana. Eucana era um maridão, homem presente, amoroso, provedor. Mas ele tinha um problema. O Eucana era cabeça dura demais para acreditar em milagres. Ele conhecia a história bíblica, ele conhecia a história dos patriarcas, ele sabia como Deus havia curado a Sara, Rebeca, Raquel. Ele via sua mulher orando, ele via sua mulher chorando, ele via sua mulher lutando por esta causa, no desejo de ser mãe. Ele poderia dizer para ela: ô minha filha, eu sei que o problema é complicado, eu sei que só um milagre resolve esse problema, mas eu creio que Deus pode fazer, porque já fez no passado, então conta comigo, eu estou do seu lado, eu vou orar com você também, eu vou orar por você, eu estou com você nessa luta. Mas em momento algum você lê que Eucana fez isso. Porém, está escrito no versículo 8: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor que 10 filhos? Agora eu vou parafrasear esse versículo. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: ô Ana, vem cá, minha filha, eu preciso bater um papo com você. Ô Ana, paciência, né? Está demais, você está exagerando, está virando obsessão na sua vida, você está com essa fixação de querer ser mãe. Larga disso, mulher, para com isso. Fica insistindo com a causa perdida. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura? Para que você insiste? Para de chorar, mulher. Aliás, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, ele diria assim: Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, Ana, chore por ele não. Assassinos de sonhos. Cuidado que eles podem estar mais perto de você do que você imagina. Bom, deixa eu ir para o terceiro ponto para encerrar. O que você faz quando os seus sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se o seu sonho está sendo adiado, continue orando, continue crendo, continue insistindo, continue jejuando, continue batendo a porta, continue aguardando a intervenção milagrosa de Deus na sua vida. Às vezes as pessoas desistem, irmãos, cedo demais. Nós vivemos uma geração que parece que desaprendeu a enfrentar a crise. Qualquer probleminha está desistindo. Qualquer probleminha está desfazendo o casamento. Qualquer situação, também não vai dar certo, eu não quero nem saber mais. Chore um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, lute um pouco mais, caminhe um pouco mais, espere um pouco mais, espere pacientemente no Senhor. A crise vai passar, o sol vai voltar a brilhar, a alegria vai voltar a surgir no horizonte da sua alma. Calma, lute, chore, jejue, insista com Deus, não desista. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista, e ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo, e procurou uma editora para publicar. Eu acho que todo escritor enfrenta um grande desafio para publicar o seu primeiro livro. As editoras não acreditam, eles nem olham se o conteúdo é bom ou ruim, eles descartam logo. Então ele bateu de porta em porta nas editoras, e nenhuma editora se interessou pelo livro. Ele ficou muito frustrado, chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo, e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de ser um escritor. A dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse: eu creio nos seus sonhos e vou lutar por eles. Pegou os rascunhos do lixo, bateu em outras portas, em outras editoras. Uma editora se interessou pelo livro. E resultado?
Esse livro já vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura. Estavam no lixo. Não desista. Não desista. Na saga da política americana, um homem me impressiona muito. Franklin Delano Roosevelt. Este homem estudou em Harvard, estudou em Columbia, entrou na política, teve vitórias expressivas, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Entretanto, aos 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas, paraplégico. Alguém se aproxima dele e disse: numa cadeira de rodas, você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje, na história dos Estados Unidos, que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina quando os nossos sonhos estão sendo adiados é que você precisa tomar posse das promessas da palavra de Deus. Olha o verso 17. Eli diz assim para Ana: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra vem de Deus. Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. Eu sou pastor há 40 anos, e eu já vi muita gente adoecida, porque um dia escutou uma palavra atravessada do pai, da mãe, do marido, da mulher, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do professor, do patrão, do vizinho. E essa palavra entrou como uma flecha cheia de veneno e azedou a alma. O que eu acho curioso é que quando Eli chamou a Ana de filha de Belial, filha do demônio, dentro da igreja, ela não acolheu aquela palavra, ela não hospedou aquela palavra, ela não permitiu que aquela palavra afetasse a sua alma, azedasse o seu coração, intoxicasse o seu íntimo. Mas este mesmo homem que falaram a tolice, agora abre a boca e é um profeta de Deus. Quando diz: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra veio de Deus, essa palavra ela acolheu, e essa palavra trouxe cura e libertação para Ana. Ana teve 2 curas diferentes. Lá em Siló ela tomou posse da promessa, e diz a Bíblia que ela voltou para casa e o seu semblante já não era mais triste, a alegria voltou, a luz iluminou a sua face. Mas diz o texto que ela desceu para Ramá, coabitou-se com seu marido, Deus se lembrou dela e ela concebeu e deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Samuel, de tal forma que lá em Siló Deus curou a sua alma, lá em Ramá Deus curou o seu ventre, lá em Siló ela tomou posse da promessa, lá em Ramá o milagre se historificou na sua vida. Você quer receber a bênção de Deus? Você quer seus sonhos realizados? Não escute os profetas do caos, não escute os arautos da incredulidade, não escute os embaixadores do pessimismo, não acolha as maldições que são lançadas sobre a sua vida, não escute a voz do inimigo. Coloque no seu coração, nos seus ouvidos as promessas de Deus. Sabe por quê? Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Se Deus é por você, ninguém pode triunfar sobre a sua vida. Irmãos amados, a gente vive dias de notícias tão ruins, na verdade. Tem gente que liga a televisão e muda de canal para canal nos noticiários. É claro que você precisa ser uma pessoa bem informada,
Mas se você ficar de canal em canal, assistindo todos os noticiários, às vezes enviesados, às vezes distorcidos, às vezes ideologizados, você vai dormir com a cabeça quente, com a alma perturbada. Abra sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Tem centenas de promessas de Deus para você. Aproprie-se delas. Viva se alimentando da mesa do Rei dos Reis. Mas finalmente, a última coisa que Ana nos ensina é que se os seus sonhos estão sendo adiados, volte à trincheira da luta, volte a viver, volte a cantar, volte a sorrir. Uma coisa me impressiona muito nesse texto, é que você e eu cremos na mesma verdade, que Deus é soberano. Deus não é pego de surpresa, Deus não é surpreendido, Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que fazer. Se você está passando uma luta, um vale, uma prova, Deus não foi pego de surpresa, não. Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem olho gordo, não tem misticismo, não tem macumbaria, não tem feitiço, não tem mandinga. Sua vida está nas mãos daquele que tem o controle do universo. Sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, se Deus está permitindo você passar por uma prova, é porque tem um plano, um propósito na sua vida. Deus prova para aprovar. Então, se você tem essa consciência, volta a cantar, volta a sorrir, volta a celebrar, volta a viver. O que eu acho interessante é que Ana queria ser mãe, mas ela vivia chorando. E uma mulher, quando ela começa a chorar no quarto escuro, ela nem atrai o marido nem fica perto. E ela queria ser mãe. E agora, quando ela desce Siló, o rostinho dela está alegre. Eu acho que ela bota a melhor roupa, põe o melhor perfume, o maridão olha para ela diferente. Diz a Bíblia que o marido coabita com ela. Deus se lembrou dela e ela concebeu. E deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Volte a viver. Volte a cantar, volte a celebrar a luta. O que mudou foi o conceito, e quando você muda o conceito pela fé, Deus muda a circunstância. Há um autor que eu gosto muito de ler, muito embora não seja evangélico, chamado Og Mandino. Se você nunca leu, pelo menos o maior vendedor do mundo, vale a pena ler. Mas o que me impressiona em Og Mandino é que aos 35 anos de idade, ele estava falido financeiramente, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela mulher, abandonado pela filha, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, aos 45 anos, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, ensinando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e você, que é crente, que é salvo, que tem seu nome escrito no livro da vida, que tem o selo do Espírito Santo na sua vida, que é filho de Deus, herdeiro de Deus, que pode abrir a janela do seu quarto de manhã e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Mas no seu livro autobiográfico, Og Mandino dá uma dica para você começar o seu dia animado, que crente tem que começar o dia animado, sabia? Animado, você levanta e diz: ó Senhor, pode ser hoje, aquela causa, ó Senhor, ó, aquele milagre que eu estou esperando, Deus, aquela intervenção, Senhor, pode ser hoje.
Então o conselho que ele dá é muito simples. Você quer seguir o conselho dele? Faz o seguinte, a orientação dele é a seguinte: bem de manhã, antes do café, vai na banca e compra o melhor jornal da cidade. Eu acho que aqui é o Correio Brasiliense, certo? Correio Brasiliense. Compra o jornal. Abra o jornal. Agora, só um detalhe. Por favor, não comece a leitura nas páginas políticas. Você vai ficar depressivo, com raiva, então pula essa página. Também você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque a inflação está aí, a crise econômica é mundial e você também vai ficar preocupado. Claro que você não vai começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então pula essa página também. Bom, você não deve começar o seu dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é flamenguista e não gostou de tomar 2-0, achando que ia ganhar o jogo, então pula essa página também. Você quer começar o seu dia animado mesmo? Comece lendo a página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo, tem nome grande, tem nome pequeno, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estarem no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Irmãos, esse texto tem um sabor especial para mim por uma razão. Eu sou fruto de um sonho. Os meus pais moravam numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha na época nem estrada, nem carro, nem recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, tinha que ser transportada numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal e 2 pessoas carregando pela trilha. A minha mãe estava grávida do seu último filho e caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, sendo carregada por uma trilha, numa padiola. Então ele mandou chamar o médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, muito fraca, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Só tem uma chance de salvar essa mulher, é sacrificar a criança. Se não tirar a criança morre junto com a mãe. Naquele momento de impasse e dilema, a minha mãe tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não desisto desse filho, eu não abro mão desse filho, eu estou pronta a morrer com ele, eu estou pronta a morrer por ele, mas eu não abro mão da vida dele. E ela, sendo já uma mulher crente, fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu quero consagrar este filho para ti, para ser um pastor e um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, apenas escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Com 8 anos eu entrei na escola, com 12 eu terminei. Eu tinha sempre me lembro eu gosto muito de ler, gosto de estudar. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, rasgado, e com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. Quando eu terminei, com 12 anos, os meus estudos, a minha professora que me alfabetizou, por providência divina, estava se transferindo para Vitória, e sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica.
Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Foram muitas lutas. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com fome, e eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu queria comer farinha e não tinha farinha para comer. Buscava açúcar, não tinha para comer. Mas eu tinha um sonho, eu queria lutar por ele. Pasmem vocês, o meu sonho até a minha juventude era ser advogado e político. Eu não perdi um comício por nada. Enquanto as luzes da praça não apagavam e o orador descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, tirei meu título e me filiei num partido. Eu tinha um sonho. Mas, um dia eu conversava com um grande amigo, um presbítero, e falava para ele que depois que eu realizasse os meus sonhos, eu entraria num seminário, para dedicar o resto da minha vida para o trabalho de Deus. E ele olhou para mim, botou o dedo no meu nariz e me disse: você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude. Aquilo entrou no meu coração como uma flecha, e eu larguei mão dos meus sonhos, e abracei o projeto de Deus. A minha mãe era analfabeta, nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Um dia, chorando porque ela amava escutar a leitura da Bíblia, mas nem sempre tinha alguém para ler a Bíblia para ela, saiu chorando para o quintal, tropeçou numa cartilha, pegou aquela cartilha e disse: meu Deus, o senhor podia me ajudar a entender isso aqui? E ela aprendeu a ler naquela cartilha, e lia fluentemente a sua Bíblia. Quando eu falei para ela do meu chamado, disse: meu filho, eu orava por isso antes de você nascer. Eu nunca te contei esse projeto, porque eu não queria que você fosse sugestionado, eu queria que Deus fizesse essa obra no seu coração. Antes dela partir para o Senhor, ela me chamou à sua casa e me contou os detalhes desta história, e me disse mais: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar de madrugada e dobrar os meus joelhos e pedir que Deus capacitasse você, que Deus levantasse você. E eu chorei muito com ela, e disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o importante não são os meus sonhos, são os projetos de Deus na minha vida. Então eu quero concluir na contramão do meu tema: se preciso for, desista dos seus sonhos, mas jamais desista de viver o projeto de Deus na sua vida. Eu quero orar por vocês. Curva sua fronte só um minutinho, feche os seus olhos. Eu não sei quais são seus sonhos, eu não sei qual é a situação que você tem hoje que precisa de um milagre. Eu não sei se tem aqui alguma mulher que deseja ser mãe e não tem conseguido ser mãe. Mas se a sua causa é impossível, você está no lugar certo, porque o Deus dos impossíveis está aqui, e Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa, nesta noite. Se você quer colocar este sonho, este plano, este projeto
talvez até impossível, nas mãos de Deus. Onde você estiver, levante-se, por favor, e eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Bendito Senhor, não há Deus como Tu, não há Deus além de Ti, só Tu és Deus, Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus que age e ninguém pode impedir a Tua mão de agir, Deus que faz e ninguém pode impedir a Tua mão de fazer. Aqui está o Teu povo, e Tu conheces particularmente cada pessoa, seu nome, suas lutas, suas lágrimas, seus sonhos. Meu Deus, nesta noite vem ao nosso encontro, manifesta o Teu poder. Se alguém enfermo, que Tu cures. Se alguém passando uma crise no casamento, que Tu restaures. Se alguém vivendo uma situação difícil de relacionamento dentro de casa, que Tu dês espírito de perdão e reconciliação. Se alguém está vivendo uma crise financeira, meu Deus, uma luta, que Tu ponhas